Perdão não é uma opção, mas é obrigação. Olá, meus amigos, tudo jóia? Eu espero que sim. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês sobre perdão. Lucas 17, a partir do versículo 1, Jesus disse assim: Sempre haverá o que leva as pessoas a caírem em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, a cada vez, se arrepender e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: Faça a nossa fé crescer. E o Senhor respondeu: Se tivessem fé, ainda que de tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: Venha logo para a mesa comer conosco? Não, ele diz: Prepara a minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. O texto é um pouco longo, mas eu gostaria que você lesse aí e pensasse sobre isso. E Jesus estava falando sobre o perdão aqui com os discípulos. Ele fala sobre o pecado, sobre a pessoa errar contra nós e nós perdoarmos a pessoa. E os discípulos demonstraram a dificuldade e falaram: Senhor, nós não temos fé o suficiente para viver isso, né? Eles demonstraram a sua dificuldade. E nós vemos a grande dificuldade que temos em perdoar. Assim como os discípulos, a primeira coisa que pedimos é: Senhor, dai-nos fé, dai-nos mesmo desse poder para que a gente possa perdoar. E o incrível foi que Jesus disse que na verdade isso não era nada extraordinário. Mas ao fazer isso, nós estávamos fazendo a nossa obrigação. Eu vou reler com vocês essa parte do texto. Acaso o Senhor agradece o servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Cara, nesse contexto, Jesus estava falando especificamente sobre o perdão. E quando os discípulos falam para que Jesus acrescente fé, era que isso seria algo muito difícil e precisariam de fé, de poder. E aí Jesus pega e conta essa parábola a eles, falando que na verdade essa ordenança é algo básico. É algo que simplesmente estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Um servo, desse exemplo em que ele estava contando, ele era contratado para servir o seu senhor. E ele conta isso, ele chama o seu servo e fala: o que você fez de extraordinário, né? Nada, simplesmente serviu o seu senhor. Então, o que você fez de extraordinário em perdoar? Nada, você simplesmente fez a sua obrigação. Lembre-se disso, o perdão não é simplesmente uma opção, mas é uma obrigação. Eu vou ler também um outro texto, e muito conhecido, eu acredito que por quase todos nós, que é quando Jesus está falando sobre a oração do Pai Nosso, e em seguida ele também fala sobre o perdão. Lá em Mateus 6, capítulo 12, que eu vou ler só uma parte da oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, e no 12 diz assim: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Preste bem atenção no que diz isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos orando a Deus, pedindo para que Ele nos perdoe conforme nós perdoamos os outros. E lá no 14, ele diz assim:
seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. O perdão não é simplesmente uma opção para nós, se nós queremos ou não perdoar. O perdão é uma obrigação daquele que se diz cristão, daquele que se diz seguir a Cristo, conhecer a Deus, ter o Espírito Santo. É algo que faz parte dele. E isso faz parte de Deus. Um dos atributos de Deus é a misericórdia. E por conta da misericórdia, Deus nos perdoa. E se nós temos a essência de Deus, se nós temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo, nós somos como Deus. Nós temos a essência de Deus. E Deus perdoa pelo que Ele é. E nós devemos perdoar pelo que nós somos. Filhos de Deus. Então pense sobre o perdão, reflita. Porque nós entendemos que é uma obrigação nossa perdoar. É quase que um mandamento. Jesus nos ordena que simplesmente perdoamos e não é algo extraordinário. Basta crermos e se temos o Espírito Santo, Ele nos capacita a viver essa realidade de perdoar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nós necessitamos do Teu favor, da Tua graça, Deus, para que venhamos a entender a Tua palavra e a vivê-la. E o perdão faz parte disso, Deus. Nós queremos perdoar como o Senhor perdoa e entendemos que o Senhor nos ordena a viver isso. E que isso faz parte, Deus, do nosso viver diário como cristão, perdoar as pessoas. Nos ensina a viver isso e que possamos viver, eu e os meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.